Oi, pequenos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser a resolução comentada das questões 12, 13 e 14 da prova do primeiro semestre da ETEC de 2025. Primeiro, a gente vai começar lendo o texto da questão. O cravo da Índia é uma especiaria usada desde a antiguidade. Seu comércio motivou inúmeras viagens de navegadores europeus para o continente asiático. Essa especiaria já foi comercializada a preço de ouro e até hoje é utilizada na medicina Ayurveda, na medicina chinesa e na fitoterapia ocidental. O cravo da Índia é amplamente utilizado na culinária como condimento no preparo de pratos e doces. Seu uso em doces teve início por sua ação repelente que impede a invasão de formigas, motivo pelo qual é usado popularmente em açucareiros. Além disso, ele é usado na fabricação de medicamentos por suas propriedades antimicrobianas, antifúngicas, antivirais e anti-inflamatórias. Seu óleo essencial é rico em eugenol, princípio ativo responsável pelas propriedades analgésicas e antissépticas, sendo bastante usado em odontologia. Fonte de matéria-prima para a fabricação de fragrâncias e aromatizantes, também foi usado anteriormente para sintetizar a vanilina, aroma artificial de baunilha. Além do texto, a gente também tem essa imagem que representa as estruturas do eugenol e da vanilina. A gente consegue observar os elementos químicos que cada estrutura contém e a gente também consegue observar a quantidade de átomos de cada elemento, mas a gente vai ver isso melhor lá na questão de número 13. Agora a gente vai para a primeira questão, que é a questão 12. Ela fala: sobre o texto, é correto afirmar que a. Se extraía ouro junto ao eugenol na antiguidade. B. O cravo da Índia pode ser usado em açucareiros por repelir formigas. C. O eugenol, devido à sua ação repelente, é usado na fabricação de medicamentos. D. A vanilina está presente no óleo essencial do cravo da Índia. Ou E. O eugenol exala o aroma artificial de baunilha. Essa questão é sobre interpretação, então a gente vai usar esse textinho aqui de cima. Como eu falei para vocês, essa questão aqui ela é só sobre interpretação, então vocês não precisam ter nenhum conhecimento prévio sobre o assunto para vocês conseguirem resolver ela. A gente vai ler uma por uma e a gente vai ver se essa questão está certa ou não voltando lá no texto. Então, começando pela A. Se extraía ouro junto ao eugenol na antiguidade. A única parte do texto que fala sobre o ouro é essa primeira parte, no primeiro parágrafo que está grifada aí para vocês, que fala: essa especiaria já foi comercializada a preço de ouro e até hoje é utilizada, enfim, aí continua o texto. A única coisa que fala no texto é que essa especiaria já foi comercializada a preço de ouro, e não que se extraía o ouro junto ao eugenol. Então essa a gente já pode descartar, ela não está certa. Agora vamos verificar a B. O cravo da Índia pode ser usado em açucareiros por repelir formigas. Aqui no segundo parágrafo, a parte que está grifada aí para vocês, a gente consegue ler que o cravo da Índia é amplamente utilizado na culinária como condimento no preparo de pratos e doces, ou seja, já está falando sobre o cravo da Índia. Seu uso em doces teve início por sua ação repelente que impede a invasão de formigas, motivo pelo qual é usado popularmente em açucareiros. Ou seja, a gente já viu ali no começo que estava falando sobre o cravo da Índia, e ele fala que ele tem ação repelente, que impede a invasão de formigas, e esse é o motivo pelo qual é usado popularmente em açucareiros. Então, a gente pode falar que essa está certa. Mas a gente vai continuar e ler as outras só para a gente ter certeza que elas estão erradas e que a B é a certa mesmo. Agora, indo para C, o eugenol, devido à sua ação repelente, é usado na fabricação de medicamentos. A gente acabou de ler no parágrafo 2, ali no comecinho já está grifado para vocês que o parágrafo 2 está falando sobre o cravo da Índia. Ali no meio do parágrafo 2 a gente vê a citação. Além disso, ele é utilizado na fabricação de medicamentos. Quem que é utilizado na fabricação de medicamentos? O cravo da Índia. Então, a partir daí já está errado. Só que também a gente tem a informação no segundo parágrafo que quem tem a ação repelente é o cravo da Índia e não o eugenol. Então, a C a gente já pode eliminar, também está errada. Agora a gente já pode passar para D, que fala: a vanilina está presente no óleo essencial do cravo da Índia. A parte no texto que fala sobre a vanilina é o parágrafo 3, que é o último, então a gente vai lá para ele para analisar. Ele começa com: seu óleo essencial é rico em eugenol. Primeiramente, o óleo essencial de quê? Está se referindo ao seu óleo essencial. A gente antes estava falando sobre o cravo da Índia, então é o óleo essencial do cravo da Índia que é rico em eugenol. Quando a gente continua lendo, a gente vai ter:
princípio ativo responsável pelas propriedades analgésicas e antissépticas, sendo bastante usado em odontologia. Esse princípio ativo, que vai ser o que a gente vai se referir por todo o parágrafo, vai ser o que vai estar em evidência no terceiro parágrafo, é o eugenol. Agora que a gente sabe que o parágrafo 3 está falando sobre o eugenol, a gente pode ir lá para o final, onde eu grifei para vocês que está escrito: também foi usado anteriormente para sintetizar a vanilina. Ou seja, aqui está falando que o eugenol foi usado anteriormente para sintetizar a vanilina, e não como na alternativa está falando, que a vanilina está presente no óleo essencial do cravo da Índia. Então, aí a gente já pode dar a D como errada. Agora, indo para a última, a E fala: o eugenol exala o aroma artificial de baunilha. Agora, na parte que está grifada, a gente tem a vanilina e, entre parênteses, aroma artificial de baunilha. Esse entre parênteses está aí para explicar a vanilina, que é o aroma artificial de baunilha. Ou seja, está falando para a gente que o que exala o aroma artificial de baunilha é a vanilina e não o eugenol. Então, a E também está errada. Agora que a gente analisou todas as alternativas, a gente consegue falar com certeza que a B é a alternativa correta. Agora a gente vai para a questão 13, que é a questão sobre química, e para essa questão a gente vai utilizar aquela imagem que tem as estruturas do eugenol e da vanilina. Para a gente conseguir fazer essa questão, a gente vai começar lendo ela e o que ela pede para a gente. Assinale a alternativa que apresenta a comparação correta entre o eugenol e a vanilina. Vamos para as alternativas. A. O eugenol e a vanilina apresentam o mesmo número de átomos de carbono. B. O eugenol e a vanilina apresentam o mesmo número de átomos de hidrogênio. C. O eugenol apresenta elementos químicos diferentes da vanilina em sua estrutura. D. O eugenol e a vanilina apresentam estruturas idênticas com o mesmo número de átomos. Ou E. O eugenol e a vanilina apresentam estruturas que diferem por um átomo de oxigênio, 2 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Depois da gente fazer a leitura das alternativas, a gente consegue perceber que a gente vai precisar fazer a contagem dos átomos que tem em cada estrutura, tanto do eugenol quanto da vanilina. Observando, antes de a gente começar a contar, a gente tem que perceber que o eugenol e a vanilina têm átomos de hidrogênio, que são representados pelo H, de carbono, que são representados pelo C, e de oxigênio, que são representados pelo O. A gente vai começar contando quantos hidrogênios tem no eugenol. Então, eu circulei para vocês e quando a gente conta, a gente percebe que tem 12 átomos de hidrogênio na estrutura do eugenol. Agora, quando a gente conta os carbonos do eugenol, que são representados pelo C, a gente consegue observar que tem 10 átomos de carbono na estrutura do eugenol. Fazendo a mesma coisa com o oxigênio, a gente observa que tem 2 átomos de oxigênio. Então, o eugenol vai ficar com 12 átomos de hidrogênio, 10 átomos de carbono e 2 átomos de oxigênio. Eu deixei tudo circuladinho para vocês para visualizar melhor. Então, o hidrogênio eu circulei com verde, carbono com azul e o oxigênio com vermelho. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a vanilina. Circulando os átomos de hidrogênio, a gente percebe que a vanilina tem 8 átomos de hidrogênio. Quando a gente passa para contar os carbonos, circulando eles, a gente também observa que a vanilina também tem 8 átomos de carbono. E fazendo a mesma coisa com os oxigênios, a gente observa que ela vai ter 3 átomos de oxigênio. Então, a vanilina vai ficar com 8 átomos de hidrogênio, 8 átomos de carbono e 3 átomos de oxigênio. Essas informações que a gente recolheu enquanto a gente observava a imagem da estrutura do eugenol e da vanilina, eu vou deixar aqui no cantinho da tela, porque a gente vai precisar delas para a gente eliminar as alternativas que estão erradas. Agora, vamos começar a ver qual alternativa está certa e qual está errada. A diz que o eugenol e a vanilina apresentam o mesmo número de átomos de carbono, mas isso a gente já vê que está errado, porque a gente viu que o eugenol tem 10 átomos de carbono e a vanilina 8, então a gente já pode eliminar A. A B diz que o eugenol e a vanilina apresentam o mesmo número de átomos de hidrogênio. A gente também pode eliminar esta porque a gente viu que o eugenol tem 12 átomos de hidrogênio e a vanilina tem 8. A C diz que o eugenol apresenta elementos químicos diferentes da vanilina em sua estrutura. Mas isso também está errado, porque a gente viu que tanto o eugenol quanto a vanilina vão ter 3
elementos químicos, que vão ser o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. Então, a C também está errada. Indo para D, ela fala que o eugenol e a vanilina apresentam estruturas idênticas com o mesmo número de átomos. Essa também é falsa, porque a gente já viu que as duas estruturas têm números de átomos diferentes. O eugenol tem 12 de hidrogênio, a vanilina tem 8. O eugenol tem 10 de carbono e a vanilina tem 8. E o eugenol tem 2 de oxigênio e a vanilina tem 3. Então, a gente já vê que essa também está errada. A E vai falar pra gente que o eugenol e a vanilina apresentam estruturas que diferem por um átomo de oxigênio, 2 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Vamos ver por partes para ver se a E está certa ou não. Primeiramente, fala pra gente que elas se diferem por um átomo de oxigênio. Voltando nas informações que a gente recolheu, a gente vê que o eugenol tem 2 átomos de oxigênio e a vanilina tem 3. Então, até aí, a E está certa, porque elas têm um átomo de diferença ali no oxigênio. 2 átomos de carbono. Então, voltando lá, a gente vê que o eugenol tem 10 átomos de carbono e a vanilina tem 8. Então, também está certo, elas também têm 2 átomos de carbono de diferença. E 4 átomos de hidrogênio. A gente vê que o eugenol tem 12 átomos de hidrogênio e a vanilina tem 8. E a diferença de 12 com 8 é 4. Então, também está certo, ou seja, a E é a alternativa certa. Agora a gente vai para a última questão desse vídeo, que é a questão 14, que vai ser uma questão de história. Para essa questão, a gente não vai usar nem o texto, nem aquela imagem. A gente vai usar os conhecimentos prévios que a gente tem de história. Primeiramente, vamos fazer a leitura aqui da questão. Arroz doce, canjica, doce de abóbora, muitos doces consumidos no Brasil levam cravo da Índia em suas receitas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a forma como esse ingrediente foi introduzido em nosso território. A. O cravo da Índia foi trazido pelos portugueses ao território brasileiro no processo das grandes navegações que conectaram Europa, Ásia, África e América do Sul. B. As primeiras mudas de cravo da Índia chegaram ao território do atual Brasil há cerca de 5.000 anos pela Amazônia, por meio de uma rede de trilhas incas chamada de Caminho do Rei. C. Os caçadores-coletores da cultura de Clovis trouxeram o cravo da Índia durante o processo de migração pelo Estreito de Bering, da Europa para a América do Norte, há cerca de 13.000 anos. D. As mulheres negras africanas trouxeram para o Brasil, além de um novo jeito de preparar a comida, alimentos tipicamente africanos, como o cravo da Índia, a canela e o gengibre. E E. O cravo da Índia, especiaria típica do norte da Itália, foi introduzido na culinária brasileira durante o período da imigração italiana, ocorrido entre os anos de 1870 e 1930. Essa questão está pedindo que a gente saiba como que o cravo da Índia veio para cá para o Brasil. A gente tem que ter em mente que o cravo da Índia era uma especiaria que era muito cara e muito utilizada na época das grandes navegações, quando as grandes potências europeias estavam achando novas rotas pelos mares e tinha ali meio que uma corrida para ver qual potência que conseguia mais rotas, conseguia chegar em mais lugares. E não só o cravo da Índia, como outras especiarias e temperos que a gente usa hoje em dia, como a pimenta do reino, o gengibre, também a noz moscada. Todos esses eram muito explorados e bastante utilizados nessa época. Então, a gente tem que saber que foi ali na época das grandes navegações. Fazendo a leitura da A, gente tem o cravo da Índia foi trazido pelos portugueses ao território brasileiro no processo das grandes navegações, que conectaram a Europa, Ásia, África e América do Sul. Exatamente, gente, essa tá certinha. Foi exatamente o que eu acabei de falar para vocês sobre as grandes navegações. Mas a gente vai ler as outras pra gente saber também o porquê que elas estão erradas. A B diz que as primeiras mudas de cravo da Índia chegaram no território do atual Brasil há cerca de 5.000 anos pela Amazônia por meio de uma rede de trilhas incas chamada o Caminho do Rei. Primeiramente, o cravo da Índia ele não é originário aqui da América do Sul, gente. Tanto é que o nome já diz, cravo da Índia. E o Caminho do Rei foi um caminho que nunca chegou no território brasileiro. Então, a B não está certa. A C fala que os caçadores-coletores da cultura de Clovis trouxeram o cravo da Índia durante o processo de migração pelo Estreito de Bering, da Europa para a América do Norte há cerca de 13.000 anos.
Primeiro, gente, a gente precisa saber que a cultura de Clovis era um povo que eram caçadores-coletores, como já diz na questão, e eles viviam na América do Norte, mas eles não tinham contato com essas especiarias asiáticas, como é o caso do cravo da Índia. Então, essa também já não está certa. A D fala pra gente que as mulheres negras africanas trouxeram para o Brasil, além de um novo jeito de preparar a comida, alimentos tipicamente africanos, como o cravo da Índia, a canela e o gengibre. Essa também tá errada, gente, porque a canela, o gengibre e o cravo da Índia não são de origem africana. O cravo e a canela vêm da Ásia e o gengibre, ele vem do Sudeste Asiático. Então, nenhum deles vem da África, então essa também tá errada. A E fala pra gente que o cravo da Índia, especiaria típica do norte da Itália, foi introduzido na culinária brasileira durante o período da imigração italiana, ocorrido entre os anos de 1870 e 1930. Gente, essa também tá errada, porque a gente acabou de ver que o cravo da Índia vem da Ásia, né? Da Índia. Então, ela não vem do norte da Itália. Então, essa também está errada. Então, a gente pode voltar e afirmar com certeza que a A é a alternativa certa. Bom, pequenos, esse foi o vídeo da semana. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido o porquê das alternativas estarem certas, das outras estarem erradas. E se ficou alguma dúvida ou se vocês não entenderam muito bem, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!